Fala pessoal, e aí, como nós estamos? Como foi o final de semana aí, tudo tranquilo? Nós tivemos a aula no dia 27, né? Onde eu comecei essa apresentação de slides junto com vocês por meio do Hangouts e agora estou terminando essa aula, já puxando para uma outra aula da apostila da aula 10 e 11, tá? Porque como você já sabe, né, já foi comunicado, as aulas foram suspensas por conta do coronavírus e hoje seria o último dia que eu poderia postar alguma coisa no plural, tá? Então eu vou postar mesmo não tendo aula com vocês, mas fica aí o compromisso de quando a gente retornar, essa aula já está sendo dada. Se for presencialmente, eu dou ela novamente, presencial, lógica, né? Mas vocês vão ter esse vídeo para poder acompanhar novamente depois, tá ok? Bom, vamos iniciar então com a resolução dos exercícios 4, 3, 2 e 1, que está lá no plural, né, que a gente iniciou a nossa aula na sexta-feira a partir deles, nesta ordem, né, porque foi a ordem que o plural fez e a ordem que vocês seguiram. Então eu vou começar com a resolução deles, depois eu parto para a nossa nova matéria, ok? Bom, então vamos lá. Então, como eu estava falando aí, tá dia 27, mas a gente também estava falando hoje, na verdade, do dia 31, tá bom? Começando pela questão 4, eu tenho aí então, a questão era esta, né? Seno a quarta de x menos cosseno a quarta de x igual a meio. Como que a gente resolvia isso aqui, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tinha que perceber. Seno a quarta de x menos cosseno a quarta de x. Eu consigo transformar isso em diferença de dois quadrados, tá? E aí eu tenho seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x, que multiplica seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é um produto notável que nós vimos no setor A o ano passado, lá na primeira série, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente sabe, pela relação fundamental, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vale 1. Né? Perfeitamente, relação fundamental, temos que saber de cor, certo? E aí a gente ficou então com a equação seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x igual a meio. Lembra que eu falei para vocês durante as aulas que a gente não trabalha com equação com seno e cosseno? Bom, o que eu vou fazer a partir daqui então? Eu vou trabalhar novamente com a relação fundamental, tá? Professor, mas como que a gente vai trabalhar dessa forma e o que a gente vai fazer, né? Lembra que a gente não pode ter duas variáveis. O ano passado a gente já trabalhou com algumas ideias dessa forma, certo? O sistema linear. Então o que eu vou fazer? Na minha relação fundamental, que está aqui à sua direita, eu vou isolar o cosseno ao quadrado de x. Isolar significa o quê? Passar o seno que está positivo para o outro lado, né? Então eu fico cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Imaginem vocês agora que eu vou fazer. Se cosseno ao quadrado vale 1 menos seno ao quadrado de x, então no lugar do cosseno ao quadrado eu substituo. E aí eu fico com essa equaçãozinha aqui. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Bom, o que eu vou fazer agora, né? Só trabalhar com distributiva do sinal. Dentro do parênteses ali eu vou tirar o colchete, né? Então, tirando o colchete, eu tenho isso aqui. Seno ao quadrado menos 1 mais seno ao quadrado de x. Professor, por que esse mais apareceu aí? Lembra que a gente está fazendo distributiva, certo? Regra de sinal. Na multiplicação, menos com menos dá mais. Isso é igual a meio. Tudo bem? E aí, né, a gente pode continuar arrumando o lado esquerdo da equação. Eu posso somar o seno ao quadrado com o seno ao quadrado. E eu vou passar o menos 1 para o outro lado, virando mais 1. Vou ler uma passagenzinha aí, tá bom, gente? Só passei para o outro lado como mais 1. A partir daqui, no lado direito, eu preciso fazer MMC, porque eu tenho uma fração, certo? MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. E aí a gente soma quem está em cima no nosso numerador, que vai dar 3 meios. Então a gente fica com 2 seno ao quadrado de x é igual a 3 meios. Tudo bem? Acompanharam até aí? Bom, agora eu tenho 2 que está multiplicando meu seno. Vou passar para o outro lado dividindo, certo? E aí eu tenho 3 sobre 2 dividido por 2. Que aí eu fico com seno ao quadrado igual a 3 sobre 4. O que eu faço agora? Se a gente tem seno ao quadrado de x igual a 3 quartos, a gente vai passar raiz quadrada dos dois lados.
Só que a gente não pode esquecer do mais ou menos, hein? Lembra lá, esse mais ou menos é importante na trigonometria, hein? Não é igual na geometria. Bom, tendo aí seno de x igual a mais ou menos raiz de 3 quartos, raiz de 3 não tem exata, então a gente vai deixar como raiz de 3, raiz de 4 é 2, então a gente chega, seno de x é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Professor, terminou aí? Não, a gente não terminou aqui, o que a gente quer é o x, a gente não quer o seno de x. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar, ou tenho que seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, e aí eu consigo resolver isso aqui no meu intervalo de 0 a 2π, certo? Que é o intervalo, não é o intervalo que ele está pedindo. Ele está pedindo as suas soluções de 0 a 3π. Bom, 0 a 2π, eu tenho o ângulo cujo seno vale a raiz de 3 sobre 2, primeiro quadrante e segundo quadrante sendo positivo, primeiro ângulo é os 60 graus, a nossa tabelinha, né? Dos ângulos notáveis. O segundo ângulo é o 120, lembra que está no segundo quadrante, 120 graus, né? Bom, mas eu tinha também a resposta do seno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2. No mesmo intervalo, de 0 a 2π, eu estou no terceiro e quarto quadrante. E aí são os ângulos correspondentes também ao ângulo de 60 graus no primeiro quadrante, certo? E eu tenho o ângulo de 300 graus e eu tenho o ângulo de 240 graus. Na verdade eu inverti a ordem aqui e eu acho que foi porque eu resolvi junto com vocês, tá? Mas seria o certo falar de 240 e depois 300 na ordem contrária. Só que falei para vocês que o intervalo que o exercício pede é de 0 a 3π, com 3π não incluso, né? Lembra dos colchetes aí para fora. Então quer dizer que ele começa uma segunda volta. E na segunda volta ele também tem um ângulo de 60 graus correspondente, onde o seno de x vale a raiz de 3 sobre 2, certo? Então o que eu tenho que fazer? 360 mais 60, eu tenho um ângulo de 420. E aí eu tenho também, né, um ângulo correspondente no segundo quadrante na segunda volta, que seria o ângulo de 480. Portanto, nessa questão 4, eu tenho 6 soluções possíveis, certo? É isso que eu estava esperando esse exercício com vocês, ok? Bom, na minha questão 3, eu tinha lá 2c na quarta de x menos 3c ao quadrado de x mais 1 é igual a 0. O que a gente precisa observar aqui? Exatamente isso aqui, ó. Que como a gente tem expoentes 4 e 2, então a quarta e ao quadrado, a gente tem que lembrar que é uma equação biquadrada, certo? Toda equação biquadrada a gente pode reescrever dessa forma aqui, né? Então no lugar do c na quarta eu posso escrever como seno ao quadrado de x ao quadrado. E aí no caso do seno ao quadrado eu só mantive e coloquei um parênteses para ficar mais fácil de enxergar. Porque quando a gente tem uma biquadrada a gente tem que fazer o quê? Exatamente, variável auxiliar. E a minha variável auxiliar eu faço lá, fazemos seno de x ao quadrado igual a y. Certo? Então, no lugar onde está o rosinha aí, eu vou substituir tudo por y. E eu vou ter essa equação. 2y ao quadrado menos 3y mais 1 é igual a 0. Bom, o que eu faço aqui agora, gente? Equação do segundo grau. Teorema de Bhaskara, né? Na verdade, Bhaskara a gente chama só no Brasil, mas teorema de Bhaskara, certo? E aí tenho A igual a 2, B igual a menos 3 e C igual a 1. Delta é igual, B ao quadrado menos 4AC. No lugar do B eu coloco menos 3, no lugar do A o 2, no lugar do C eu coloco 1. E faço as devidas contas, certo? Eu acho meu delta igual a 1. Aí a gente vai para o x. Na verdade aqui y, né? Porque a gente substituiu por y. Y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. De novo, só substituição, né? No lugar do b eu coloco menos 3, no lugar do delta eu vou colocar 1 agora. E prestar muita atenção que no lugar do a não é 1, é 2. Né? Por que eu estou falando que não é 1? A gente erra muito esses exercícios porque a gente acha que sempre o coeficiente a vai ser 1 por conta de um monte de exercícios que a gente faz em salas, né, nos anos anteriores aí que vocês tiveram o teorema de Bhaskara, e acaba esquecendo de, na hora de resolver qualquer equação, de dar uma olhada se o A realmente vale 1, né? Nesse caso ele vale 2, então cuidado aí para não ter esse erro, tá?
Aí eu tenho que y é igual a 3, mais ou menos 1 dividido por 4, raiz de 1, né? E eu tenho duas respostas. y1, eu tenho 3 mais 1 sobre 4, eu chego em y igual a 1. y2, eu tenho 3 menos 1 sobre 4, chegando y igual a meio. Então eu tenho essa resposta e eu tenho essa resposta. Lembra que a gente não para em y, porque eu quero saber o valor de x, né? Então eu tenho seno ao quadrado de x igual a y, e aí eu substituo de volta. Lembra lá, achei que y é igual a 1, né? Então seno ao quadrado de x é igual a 1, ou seno ao quadrado de x é igual a meio, que foi a outra resposta que eu tinha encontrado, certo? Voltando lá, seno ao quadrado de x é igual a 1, lembra de novo, eu tiro raiz quadrada dos dois lados, não podemos esquecer do mais ou menos. E aí eu tenho seno de x igual a mais 1, ou seno de x igual a menos 1. Seno de x igual a mais 1, eu tenho x igual a π sobre 2, que é 90 graus, né? E seno de x igual a menos 1, eu tenho x lá embaixo, né? Lembra lá, seno sem sono de pé, eu tenho x lá embaixo, que é o 3π sobre 2, ou 270 graus. Tudo bem? Essa primeira parte. Aí eu preciso achar as outras respostas do outro lado, né? Que aí pode dar um pouquinho de dúvida. Porque eu tenho que seno de x é igual a mais ou menos raiz de meio. E aí o que acontece? Lembra lá, raiz de 1 existe, é 1. Raiz de 2 não existe exata. Então eu sei que seno de x é mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Bom, lembra quando a raiz está na parte de baixo, o que a gente tem que fazer? Muito bem, para quem lembrou, racionalizar. Se a gente precisa racionalizar, lembra que é multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. E a gente vai chegar que seno de x é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então eu tenho que levar que seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2, ou seno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Voltando lá para cima, na primeira volta, seno de x cujo ângulo vale raiz de 2 sobre 2 positivo, a gente está no primeiro e segundo quadrante novamente, certo? Lá na tabelinha, o ângulo cujo seno vale raiz de 2 sobre 2, 45 graus, ou π sobre 4. Ângulo cujo correspondente do 45 graus ou do π sobre 4 no segundo quadrante, que é o positivo, é 3π sobre 4 ou 135 graus. Então a gente tem mais duas respostas aqui, tá? Falta achar as respostas na primeira volta do seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Lembrando, a gente está trabalhando com 45 graus ainda, só que a gente está agora no terceiro e quarto quadrante, certo? Terceiro quadrante, x é igual a 5π sobre 4 ou 225 graus. Ou, no quarto quadrante, x é igual a 7π sobre 4 ou 315 graus. Bom, na primeira volta, ou de 0 a 2π, que é o intervalo que ele está nesse exercício, a gente tem todas as respostas possíveis aqui nesse exercício, nesse quadro. Então a gente só precisa fazer a soma das nossas respostas, né? E aí foi que eu falei para o Gustavo durante o Hangout, durante a aula, que nesse caso eu não vou somar todas as frações juntas, por quê? Porque eu tenho denominadores diferentes. Então eu somo o π sobre 2 mais o 3π sobre 2, dando 4π sobre 2, beleza? Eu somo o π sobre 4 mais 3π sobre 4 mais 5π sobre 4 mais 7π sobre 4, dando 16π sobre 4. E aí a gente simplifica. 4π sobre 2 dividido por 4π dividido por 2 dá 2π, certo? 16π dividido por 4 dá 4π. Eu tenho 2π mais 4π, 6π, que é a resposta do nosso exercício. Tudo bem, gente? Sem problemas nesses dois exercícios, podemos continuar? Bom, eu acho que o exercício 2, na verdade, eu coloquei numa escala de dificuldade, tá? O exercício 2 para mim é um exercício mais tranquilo. Por quê? Porque aqui, quando a gente vê 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 cosseno de x mais 1 é igual a 0, aqui fica fácil de a gente lembrar que é uma equação de segundo grau, que é melhor do que a equação biquadrada, certo? Bom, então eu tenho 2 vezes cosseno ao quadrado de x mais 3 vezes cosseno de x mais 1 é igual a 0. Coloquei dessa forma para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar em relação àquilo lá em cima, né? Aquela nuvenzinha.
mas também porque aqui, geralmente, a gente usa variável auxiliar. E aí, o que acontece? Fazemos então cosseno de x igual a y e substituímos os valores, certo? Então eu tenho 2y² mais 3y mais 1 é igual a 0. E aí, de novo, temos teorema de Bhaskara. Sim, teorema de Bhaskara. E aqui, na verdade, no último exercício, a única coisa que muda é o coeficiente b, que ao invés de ser menos 3, ele é 3 positivo. Então, meu amigo, aqui a gente vai direto. O nosso delta ele é o mesmo, né? Porque menos 3 e 3 ao quadrado, os dois resultam em 9. Então a gente chega na mesma resposta, no mesmo delta, que é igual a 1, certo? E aí no y eu vou lá e substituo de novo. Aqui a gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque como é menos b, aqui vai trocar o sinal, né? Então eu tenho menos 3, mais ou menos raiz de 1, dividido por 2 vezes 2. Lembrando, cuidado com A novamente, hein? Bom, aí aqui eu tenho que y é igual a menos 3 mais ou menos 1 dividido por 4, e eu vou ter duas respostas, né? Eu tenho y é igual a menos 3 mais 1 sobre 4, ou y é igual a menos meio, e y é igual a menos 3 menos 1 sobre 4, y é igual a menos 1. Lembrando que eu não quero y, então eu preciso voltar para x. Se eu quero voltar para x, vamos lá, cosseno de x igual a y. Então, cosseno de x igual a menos 1 ou cosseno de x igual a menos meio. Cosseno de x igual a menos 1 eu tenho x igual a π. Todo mundo lembra, né? Cosseno com sono deitado. Então eu tenho 180 graus, que é onde o seu x vale menos 1. Tudo bem? Seu x eu digo no eixo, tá? Cosseno de x igual a menos meio, eu preciso lembrar lá que ângulo que equivale ao primeiro quadrante quando o cosseno vale meio positivo. E a gente precisa lembrar também que o cosseno de x sendo menos meio, ele está no segundo e no terceiro quadrante, certo? Lembra que cosseno a gente está trabalhando com o eixo x, então a gente está trabalhando negativo na parte do segundo e terceiro quadrante. E aí eu tenho então, além do x igual a π, eu tenho duas respostas, x igual a 2π sobre 3, ou 120 graus, e x igual a 4π sobre 3, está no nosso terceiro quadrante, que é o ângulo de 240 graus, certo? Então eu tenho três respostas, né? Se a gente tem três respostas, era o que o exercício pedia, na verdade, tem uma alternativa lá que fala que tinha três respostas, se eu não me engano era D, né? Que eu tô lembrando aqui da fala de alguma das meninas falando que era tudo D, e realmente eu fiz isso, não, na verdade eu acho que não fiz isso de propósito, foram os exercícios que eu escolhi para essa aula que acabaram dando tudo D direto, tá bom? É isso, essa questão, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, vocês têm meu contato, tá? Vou continuar para a questão 1. A minha questão 1, eu tenho, na verdade, trabalhado uma outra questão junto com a questão 1, mesmo porque a gente tem uma equação agora de terceiro grau, certo? Tangente ao cubo de x, menos 2 tangente ao quadrado de x, menos tangente de x mais 2 é igual a 0. Bom, por enquanto vocês não sabem trabalhar com polinômios, então por enquanto a gente não resolve a equação de terceiro grau de forma de polinômios. A gente vai resolver isso na forma mais rústica, ou na forma que a gente resolveu no passado. O que a gente faz? Isso, faturação por agrupamento, gente. Então eu vou agrupar os dois primeiros e vou agrupar os dois últimos, né? Nos dois primeiros eu posso agrupar, eu posso colocar tangente ao quadrado em evidência. Se eu colocar tangente ao quadrado em evidência, tangente ao cubo de x sobra tangente de x, e menos 2 tangente ao quadrado de x sobra o menos 2. E aí lá nos outros dois últimos fatores, para a gente ficar igual, né, a tangente de x menos 2, então eu tenho que colocar o menos 1 em evidência, e aí eu consigo o tangente de x menos 2 como fator comum, né? Isso é igual a zero. Se eu tenho como fator comum, eu posso justamente, novamente, trabalhar com tangente de x menos 2 em evidência. Se eu coloquei em evidência, sobrou lá para mim tangente ao quadrado de x menos 1, que são as coisas que não estão
de forma destacada de nuvenzinha, certo? Então eu coloquei ele em evidência. Tudo bem? Bom, o que a gente vai lembrar agora? Equação produto. O que era a equação produto? A vezes B é igual a zero. Então, A é igual a zero ou B é igual a zero. Ou seja, para um produto de dois fatores dar zero, um dos fatores precisa ser zero. Então, a gente tem aqui agora, volta para a equação. Tangente de x menos 2 vezes tangente ao quadrado de x menos 1 é igual a zero. Logo, ou o primeiro fator é igual a zero, ou o segundo fator é igual a zero. Tá? Resolvendo o primeiro fator, tangente de x menos 2 é igual a zero, eu tenho tangente de x igual a 2. E aí, eu resolvo como x, meu ângulo, é o arco tangente cujo arco tangente que vale 2. Tá? A gente tem uma tangente que vale 2, mas a gente não conhece esse ângulo de cabeça, né? Ele não é notável, tudo bem? Depois eu volto para analisar essa resposta, tá? Vamos lá para outra. Tangente ao quadrado menos 1 é igual a zero, então eu tenho que tangente ao quadrado é igual a 1, logo tangente é igual a mais ou menos 1. Bom, aí aqui eu tenho tangente de x igual a 1, que aí eu vou entrar em mais duas respostas, certo? Lembra lá, coloquei aqui um lembrete, lembre-se que se tangente de x maior que zero, ou seja 1, ele está no primeiro e terceiro quadrante. Desculpa. Se tangente de x é menor do que zero, então ele está no segundo e no quarto quadrante. Então, tangente de x igual a 1, eu tenho duas respostas. No primeiro quadrante, qual ângulo cuja tangente vale 1? É o 45 graus, né, da tabelinha que a gente canta a musiquinha, certo? Então, x é igual a π sobre 4. Ou ele está no terceiro quadrante, que é o correspondente ao 45 no terceiro quadrante. Quem seria? Isso, 225 graus, né? Ou 5π sobre 4, certo? Lembra lá que é 180 e você soma 1. Tudo bem? Tranquilo? Mas eu tenho uma outra resposta, quando a tangente é menos 1. E você tem que lembrar lá que está no segundo e no quarto quadrante. Mas a gente pode lembrar também que se a gente tem, né, igual a 1 e igual a menos 1, a gente está falando do mesmo ângulo, né, do mesmo correspondente, do simétrico ao 45 graus no segundo e no quarto quadrante. E aí eu tenho o 3π sobre 4 e eu tenho o 7π sobre 4. Então eu tenho essas quatro respostas. Bom, se a gente lembrar que toda tangente, sendo positiva ou sendo negativa, tem duas respostas que são quadrantes opostos, né? Primeiro e terceiro quadrante e segundo e quarto quadrante. Então, se eu voltar lá na primeira resposta, eu preciso saber que existem duas respostas, né? Tangente de x igual a 2, eu tenho duas respostas para esse ângulo x, né? Que estaria no primeiro e no terceiro quadrante. Tudo bem? Então, eu tenho duas respostas aqui, mais 4 do outro lado, então eu tenho 6 respostas para esse exercício. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Sossegado? Então, resolvido todas as questões que eu tinha deixado para vocês como exercício de revisão na aula passada, né? Que a ideia era ter gravado uma videoaula para vocês, mas eu não tive tempo, eu não consegui por conta da aula do terceiro ano, tá? Bom, quem quiser ir no banheiro beber uma água, vocês podem pausar o vídeo a qualquer hora, mas eu deixo tranquilamente, né? Fica mais fácil pausar o vídeo agora, que aí você não perde a linha de raciocínio, porque aqui eu vou mudar para aulas 10 e 11 da apostila, tá? E eu vou trabalhar um pouquinho com algumas outras definições. Bom, então dá uma paradinha, dá uma respiradinha e vamos seguir. Então, na última aula, o que a gente fez? Só para retomar um pouquinho. A gente trabalhou com trigonometria no triângulo retângulo, além da relação fundamental e do ciclo trigonométrico da tangente, certo? A gente viu também isso aqui para a gente retomar alguns conteúdos. Então, triângulo retângulo, eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C. E aí eu tenho a minha hipotenusa valendo A, o meu cateto oposto valendo B e meu cateto adjacente valendo C em relação ao ângulo B, tá, gente? Em relação ao ângulo B. Então, eu estou falando de cateto oposto e de cateto adjacente em relação ao ângulo B. Bom, o que eu sei aqui?
eu sei que pela definição, seno é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, e nesse caso meu seno de B, que é o meu ângulo B, é o cateto oposto, que é o Bzinho, sobre a hipotenusa, que é o Azinho, tá? Meu cosseno do mesmo ângulo, do ângulo B, é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Meu cateto adjacente nesse caso seria o C, né? E a hipotenusa é o A. Ela não muda nunca, né? E minha tangente de B... aqui eu esqueci de colocar a tangente de B, gente. Não vou abrir o vídeo para arrumar não, tá? Mas então, tangente de B é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que nesse caso é o B sobre C. Bom, tendo isso em vista, eu posso brincar um pouquinho aqui. Eu quero fazer a minha razão entre seno de B e cosseno de B. Aí eu tenho B sobre A dividido por C sobre A. Lembra que na divisão de duas frações, a gente copia o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, B sobre A dividido por C sobre A é B sobre A que multiplica A sobre C. Tendo A em cima e A embaixo, a gente pode simplificar. A gente fica com B sobre C. E olha lá, gente, é igual a nossa tangente do mesmo ângulo. Bom, então retomando a matéria do Marcílio do ano passado, eu sei o que? Que a tangente do ângulo B é o seno de B sobre o cosseno de B. Tudo bem? Isso a gente fez na aula passada. Isso era para retomar, na verdade, uma outra relação da tangente sem ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá ok? Bom, mas além de mostrar isso, eu preciso mostrar umas outras razões trigonométricas para vocês. A gente precisa definir aqui quem é a nossa tangente. Na verdade, a gente já fez isso, né? Lembrando que o cosseno tem que ser diferente de zero. Então quer dizer que o meu cosseno, o meu ângulo x, ele não pode ser 90 graus nem 270 graus, certo? A minha outra razão trigonométrica é justamente a minha secante, que vai ser 1 sobre cosseno, e isso por definição, tá, gente? Ah, professor, da onde surgiu isso? Gente, alguém definiu, tá? Minha terceira relação é a cossecante, que é 1 sobre seno, com seno diferente de zero. Nesse caso, seno é diferente de zero, então meu ângulo x tem que ser diferente de zero, de π e de 2π, certo? Que é onde o seno vale zero. E tem uma última relaçãozinha, que é a minha cotangente, que vai ser o inverso da minha tangente, que é o cosseno sobre o seno, tá? E de novo, o seno tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Tranquilo, gente? Bom, aí por causa dessas novas relações, nossas novas razões, eu consigo ter umas variações da relação fundamental. Quem era a relação fundamental mesmo? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Beleza? O que eu vou fazer nesse exercício? Bom, eu sei que eu posso trabalhar com 1 sobre cosseno, 1 sobre seno ou cosseno sobre seno, certo? Ou seno sobre cosseno também, que são as quatro relações que tem lá em cima. Aqui, o que eu vou fazer? Eu escolhi trabalhar com uma relação que é dividir pelo cosseno ao quadrado os dois lados. E por que cosseno ao quadrado e não cosseno? Porque na minha relação fundamental meu cosseno está ao quadrado. Professor, mas que diferença faz, né? Por que você está fazendo isso? Bom, observa. Se eu dividir por cosseno ao quadrado, eu vou ter exatamente essa nova equação. Tudo bem? Lembra que dividir por cosseno ao quadrado numa equação, eu preciso dividir os dois lados para equilibrar a minha equação. Significa que é dividir por cosseno ao quadrado todos os termos, tá? E por que cosseno ao quadrado e não cosseno? Porque eu posso fazer a simplificação. Cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x dá 1. E aí então eu tenho que isso aqui eu posso deixar o quadrado, propriedade de potência, eu posso colocar o quadrado para fora, certo? Mais 1, que é o cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, que é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado, que eu também joguei o quadrado para fora da minha relaçãozinha ali, né? Da minha divisão, da minha fração. E aí eu sei que seno sobre cosseno, isso é tangente. E eu sei que 1 sobre cosseno, isso voltando lá em cima da minha relação, é a secante.
Então, eu consigo concluir que a tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Gente, eu não decoro essa relação, tá? Eu prefiro fazer justamente o que eu acabei de fazer, que é demonstrar essa relaçãozinha para chegar naquela ali. Agora, se você tem facilidade em decorar, manda bala, beleza? E aí, né, tem uma outra variação, eu dividi pelo cosseno ao quadrado, você pode dividir pelo seno ao quadrado. E aí, o que eu falei para vocês, o que eu vou falar para vocês então, que sabendo da relação fundamental, eu queria que vocês exercitassem um pouco, né? Dessa mesma forma que a gente achou a relação tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x, eu queria que vocês encontrassem que 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x, tá? Para todo seno diferente de zero, beleza? Então, mãos à obra, façam isso no seu caderno. Olha que bonitinho. Depois que você terminar essa demonstração no seu caderno, esse mostra aqui, na verdade, eu peço para vocês, por favor, para tentarem resolver os exercícios 1, 2, 3 e 4 na página 120 e 121. Eu acho que eu vou ver isso só depois das férias, né? Mas de qualquer forma, a gente vai trabalhar isso em sala de aula ainda. E eu gostaria que de qualquer forma vocês tentassem ver este vídeo e terminassem esses exercícios. Tudo bem? Obrigado por estarem assistindo a minha aula, né? Obrigado por terem conseguido concluir isso e até a próxima. Bom, deixa eu sair aqui porque eu preciso abrir o vídeo de novo, senão fica tudo nessa tela escura. Bom, gente, agora de cara para cara, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo e até uma próxima, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado maçante também. Obrigado e até mais.